Fala galera, estamos na era de Don't Live, mas simplesmente assim, prometi e agora estou cumprindo que iria fazer um vídeo sobre o que o Robert Kirkman estava simplesmente planejando para o final da sua história de The Walking Dead dos quadrinhos, porque no relançamento que teve agora, The Walking Dead Deluxe, número 84, ele colocou alguma das suas ideias, entendeu? Então assim, sem demoras, vamos lá, tá? Simplesmente, Kirkman planejou retratar um discurso inspirador de Rick antes de avançar décadas, fazendo a transição para uma estátua de Rick que mostra ele se tornando um herói popular para a humanidade que ajudou a alcançar um ponto de civilização estável mais uma vez. Kirkman teria feito um zumbi passar pela estátua, recuando para mostrar Alexandria em ruínas, sugerindo que, apesar da vitória temporária de Rick, a humanidade ainda acabou caindo nas mãos dos mortos-vivos. Simplesmente isso aqui, estava colocado naqueles eventos onde a gente vê em Alexandria a invasão dos zumbis, ok? Isso que aconteceu na série de TV lá na 6ª temporada, tá? Notas de Robert Kirkman. A essência básica é que esse ataque massivo de zumbis teria acontecido em Alexandria. Cal não teria levado um tiro, mas todos teriam se unido, como fizeram nessa edição, e superado os zumbis. O discurso esperançoso de Rick para Cal no final dessa edição teria sido, em vez disso, um discurso estimulante sobre a esperança para o futuro e como eles iriam criar raízes em Alexandria e reconstruir a civilização lá. Em uma cena legal de Rick em pé na frente da multidão, você viraria a página e Rick estaria na mesma pose, mas agora ele é uma estátua comemorando aquele discurso. Um tempo indeterminado teria passado, mas a estátua pareceria velha e desgastada, e começaríamos a nos afastar da estátua à medida que a gente se afastasse cada vez mais. Veríamos que Alexandria estava em ruínas, há muito abandonada, e a imagem final, quando cortamos, encerrando a série, era um zumbi passando casualmente. Kirkman chama o final planejado de sombrio, triste e possivelmente terrível, né? E simplesmente, galera, esse fator era para colocar que, com tudo que estava sendo tentado, né, para manter a sobrevivência e para tentar reconstruir algum tipo de civilização, tipo de sociedade como estava, né, como a gente conhece nos dias de hoje, como antes simplesmente do apocalipse começar a acontecer, também esses personagens conheciam, não teria efeito. Simplesmente os zumbis sim teriam, né, o predomínio sobre tudo. E isso, galera, eu achei assim, muito forte, entendeu? Mas muito forte. E essa conversa toda surgiu também porque o Andrew Lincoln, tá? E isso palavras do próprio Kirkman. Kirkman é bom, né? Do próprio Kirkman. Simplesmente que tinha contado para o Andrew Lincoln sobre quais eram as suas reais ideias, suas reais intenções do que ele queria contar. E a gente sabe que a gente vem também falando aqui há muito tempo sobre momentos que o Kirkman desejou fazer uma coisa diferente e acabou fazendo o que a gente conheceu como The Walking Dead, né? Como que a história foi progredindo. E esse fator teria acabado e a gente não teria tido a presença, por exemplo, do Negan. A gente não teria conhecido daqui a pouco o Reino, entendeu? Tipo, tanta coisa, bom, Sussurrador, tudo que veio pela frente, né? Como Wells, tudo que veio pela frente. E mudaria completamente a história. Então imagina as implicações que isso teria para a série de TV. Como que acabaria a série de TV? Né? Será que seria, né, uma continuidade ali original? Será que seguiria realmente essa ideia de, naquele momento lá, ter realmente essa transição de anos ali e ter o encerramento com essa vitória dos zumbis colocadas e que, por mais que Rick Grimes tentou comandar, tentou liderar, nada teria realmente tido um efeito com um resultado próspero? Kirkman também esclarece que um dos benefícios do final foi sua capacidade de atuar como um conceito flutuante que poderia seguir qualquer discurso de Rick de maneira confiável, tá? A ideia era que Alexandria tivesse sucesso o suficiente para o Rick viver sua vida lá e ter uma estátua erguida em sua homenagem. Mas, no final das contas, a cidade caiu e o flagelo do apocalipse zumbi apenas continuou. Então deixaríamos os leitores com a ideia de que não importa o que as pessoas façam, os zumbis vencem. Cara, é muito forte, né? Um discurso que fez a transição para o estado de Rick eu poderia fazer isso a qualquer momento. Foi esse fato que salvou os fãs desse final sombrio, porque essa ideia permaneceu para ele e simplesmente ele decidiu ir dando continuidade para a história. A gente sabe muito bem que a história de The Walking Dead nos quadrinhos originais, né, a história original do Kirkman, simplesmente ela teve um final anunciado de uma forma bem abrupta, né? Simplesmente ele falou, cara, vai acabar The Walking Dead, a próxima edição é a última. É simplesmente isso. E é essa maneira que aconteceu. E isso vem muito do que o Kirkman foi pensando e foi mudando também, né, ao redor de cada história que ele ia criando, ia desenvolvendo tudo mais, e nossa percepção enquanto público de tudo o que
tivesse acontecido, né? O final real de The Walking Dead ocorre após um salto no tempo de 25 anos, revelando que a humanidade efetivamente derrotou o surto de zumbis e transformou o Rick em um herói popular. A gente sabe que essa parte está colocada muito para a questão, né, que tem como que a história em quadrinhos acaba, né? Com o Cal contando para sua filha a história de Rick Grimes, né? De tudo que realmente teve sucesso nessa trajetória do Rick Grimes. Ou seja, querendo ou não, assim, uma versão, obviamente com trocentas mudanças no decorrer, né? Porque tanta coisa aconteceu nesse decorrer também, mas tem ali um ponto de ideia que permaneceu, né? O fator do Rick realmente ter se colocado como esse grande líder para todos, né? Então, cara, eu achei assim, ó, uma coisa muito, muito, muito interessante, porque isso tudo, né, mostra que The Walking Dead é sobre o que os humanos são capazes de fazer quando a vida é mais uma vez governada pela necessidade. Mas o final original de Kirkman teria traído essa ideia. Isso também bate, né, com elementos ali que a gente começa a ver agora. Por isso que eu falei que isso seria algo que ocorre em paralelo com a história que está acontecendo no Eons do Livro, por exemplo. Que nesse momento, mesmo sendo original tudo que a gente está vendo ali, né, foge da história base de The Walking Dead, a gente começa a conversar sobre coisas pontuais que envolvem as teorias, sobre essa incerteza que a gente tem de futuro. A gente já está passando da metade, simplesmente começando no próximo domingo, né, o 4º episódio, que é a última parte, a última, querendo ou não, o grande arco final que tem agora de The Eons do Livro, que tomara seja a sua primeira temporada. E tem tanta coisa que está surgindo como possibilidade, que uma dessas conversas muito grandes é o quê? Para esse homem, né, que está tão sem esperança, é o quanto que a Michonne vai batalhar para trazer de volta a esperança para esse homem, trazer Rick Grimes de volta para Rick Grimes, né? A parte emocional que a gente vai ter nesse 4º episódio colocado ali. O quanto que isso também remete com esse aspecto dele de liderança, de fazer o certo, de também liderar para que ocorra de uma maneira ou outra, né, uma reconstrução de uma sociedade pelo que é certo. O quanto que isso coloca esse momento de sacrifício novamente acontecendo na vida do Rick Grimes. Então, sabe, é uma conversa em paralelo que é muito interessante o quanto que essas palavras do Kirkman começaram a me bater muito por causa do momento que estamos vivendo e também por causa dessas possibilidades que a gente tem colocadas no nosso caminho, né? Eu já conversei bastante, tanto aqui em vídeos separados, quanto em vídeo de crítica, com o nosso debate, eu e o Miguel Henrique junto com todos vocês. Já confirmando, galera, domingo, 9 horas da noite, nosso grande debate, eu e meu amigo Henrique junto com todos vocês, nosso horário confirmadaço. Talvez teremos surpresas aí no decorrer da semana, tudo mais, com outras lives, mas isso fica assunto para termos no domingo, certo? E, obviamente, confirmando, no domingo irei assistir o episódio 4, o episódio tão bem já pontuado que é um dos melhores do The Walking Dead Universe por completo, pelos críticos que já assistiram do 1 ao 4. Cara, crítica liberada aqui no canal antes do meio-dia já. Sempre lembrando que só consigo assistir o episódio legendado porque existe um mago chamado Guilherme Katai que assiste o episódio, já legenda o episódio, é o episódio que todo mundo começa a assistir legendado já. A gente sempre tem que agradecer ao nosso grande mago Guilherme Katai e sempre ajudar ele, que tem outra parte muito massa, pô, para te poder aparecer nos créditos de The Walking Dead, galera. Cara, isso é uma coisa muito massa, entendeu? Muito massa. Depois tem o vídeo já da gente teorizando tudo, vendo a promo sobre o 5º episódio, no famoso tudo sobre, né, o 1x5, tudo sobre o 5º episódio de The Ones Who Live. Se acontecer algo com Rick Grimes e se isso for colocado realmente para um sacrifício, entendeu? Acho que algo dessas ideias originais do Kirkman podem, digamos, convergir, entendeu? Porque essa proximidade também, né? Do que quando o Lincoln quer trazer dos quadrinhos o negócio sobre ele tirar a sua própria mão logo nos primeiros minutos ali de The Ones Who Live, vem muito daquilo que ele mesmo contou, o quanto que ele encheu o saco dos produtores, né, durante a série principal para que isso realmente acontecesse. Negaram isso para ele, e agora no momento que ele tem também esse poder decisivo de ser, né, um produtor executivo, de alguém que vai também colocar, né, o seu dedo na história que vai ser contada, porque é um novo contrato, é uma nova história, é um novo tudo, onde os atores têm essa peça fundamental também na organização e planejamento de tudo que está acontecendo ali, senão eles não iam voltar também. Tem tudo isso que a gente já conversou bastante também sobre Dead City e também sobre Daryl Dixon. Não deixe de me bater que daqui a pouco, cara, o Rick vai querer trazer alguma coisa que não remete só a Commonwealth, entendeu? Como o personagem acabou na história original de The Walking Dead em Commonwealth.
tirem completamente, né, as referências em relação aos Milton, em relação ao que aconteceu. É um outro propósito, mas o propósito do sacrifício, de mostrar para as pessoas a esperança, de construir realmente, né, essa sociedade da maneira correta, isso tá ali implícito, entendeu? Então, começa a trazer também esses questionamentos assim e botar essas coisas em paralelo, que para mim, cara, é muito interessante tu ouvir, né, no meu caso, ler aqui, né, sobre o autor responsável por a gente estar aqui tanto tempo, cara, gostando tanto dessa obra chamada The Walking Dead. O que o Kirkman fala, cara, obviamente que sempre tem uma grande importância, uma importância gigantesca, porque sem ele já não teria The Walking Dead. Então, já que o Andrew Lincoln também já sabia dessa história, já que o Andrew Lincoln também, né, quis tanto tempo que algo colocado nos quadrinhos que não foi adaptado para série de TV, que fosse adaptado para série de TV, agora no livro já aconteceu e acontece logo nos primeiros minutos. Já foi muito falado que a AMC não queria, por exemplo, que Rick e Michonne se encontrassem logo no começo, que isso fosse colocado lá pra frente na série, que Danai Gurira e Andrew Lincoln bateram um pé, tararara, e aconteceu logo já no primeiro episódio. A gente sabe que esses elementos dos atores é muito importante, ou seja, se algo para o sacrifício de Grimes está sendo planejado, a gente começa a ter essas dicas também do que seria essa questão original, assim, que daqui a pouco pode, de uma maneira ou outra, convergir, de uma maneira ou outra, conversar. Mas, galera, quero muito saber de vocês o que acharam aqui sobre as palavras do Kirkman, o que vocês acham que vai acontecer também nesse futuro que a gente tem aqui em The Ones Who Live. Estamos na era de The Ones Who Live. Galera, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. TEG04, viva o sonho aqui!